Olá, hoje é dia para falarmos de música. Meu convidado é um músico curioso, criativo e muito inquieto. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Tid e da dona Sônia, é músico profissional desde os 17 anos. O marido da Tagiane é produtor e arranjador musical, professor de música e toca guitarra, violão, teclado e contrabaixo. Já dividiu o palco com muitos artistas talentosos, mas lembra com muito carinho do show com Michael Sullivan. Mantém ativas 3 bandas, Café Black, Cantaroquê e Quarteto Braseiro. Hoje teremos uma conversa de peso com o Alexandre dos Santos, o Xande Santos, ou o Xande Guitar também, não sei como é que é. Guitar. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alexandre, meu amigo Xande. Muito obrigado. Prazer conversar contigo. Prazer Conversa estar aqui. de peso. Muito obrigado pelo falar, convite. Poder contar um pedacinho da tua história de vida e falar desse dia que a gente está vivendo aí, essas loucuras na nossa política nacional, Tem regional. bastante Tudo que está movimento, acontecendo. né? Bastante movimento, Bastante né? movimento. Tudo bem contigo? Bem, graças a Deus. Trabalhando bastante aí, com 3 bandas ativas. Tentando, né? No Brasil, música é uma coisa complicada, né? Tem O que pessoal meio que ainda se te virar. pergunta o que tu faz da vida, meio que trabalha mesmo. Ainda de ou vez em já quando terminou rola. um pouquinho esse negócio Mas assim? tu só trabalha, tu só faz isso, música. Complicado, né? Sacanagem, É. né? Eu dou aula, eu trabalho com um estúdio, com Não, mas daí tu é produção professor, artística, então coisa. também. E mas é tudo com música, né? Se me tirar a música, eu já não sei o que eu faço, né? E é isso, né? Tentando. Natural de Sempre Novo em frente. Hamburgo. Como é que começou a música pra ti? Cara é criança aqui em Novo Hamburgo, capital da Alemanha, né? Não tinha muita coisa na época para fazer, né? Queria jogar futebol, né? Só sabia jogar futebol. Apesar de que meu pai e a minha família inteira eram de música. Meu avô, pai da minha mãe, era tudo música. Eu cresci ouvindo, né? Música boa o tempo todo. Mas queria jogar bola. O que tu chama de música boa? Cara, Começa te entregando aí, né, então. O que eu chamo de música boa? Música brasileira, cara. Eu gosto. Música boa, música bem executada, música que tenha algo a acrescentar, né? Música que desperta emoção, que agregue na vida alguma coisa, né? Eu gosto muito de música brasileira porque na minha infância, eu não sei, antes de eu sonhar em ser músico, tocar, meu pai tocava nas maiores bandas que tinha aqui na região, né? Então ele vivia tirando música em casa. Então eu cresci ouvindo Elis, Tom, Vinícius, Djavan. Então, Nada mal, pra hein? mim, eu acho que é bom, né? Qual era a Acho banda que ele bacana. tocava? Meu pai tocou no São Paulo, musical Santa Paulo, tocou no Guaíba Show, que era do meu tio, irmão do meu avô, o Anão, o Liquinho. O Guaíba Show também foi uma baita de uma banda que tinha aí na região. O meu avô, por parte da minha mãe, era músico, tocou naquela bandinha que tinha aqui no Hamburgo, quando tocava na praça, que agora não tem mais, né? Tocava música alemã, apesar do meu avô ser negro, tocava gaita muito bem, vestidinho com o traje típico alemão, né? Hoje, Tocando, o né? típico alemão, então. Eu sempre falo, eu sou de Novo Hamburgo, eu sou um alemão Bock. E o meu avô, por parte de pai também, meu avô, por parte de pai, ele foi professor de música de uma galera que montou banda depois, assim, né? Essas bandas todas das antigas, quando as bandas de baile eram grandes, né? Mercado musical, evento, Santa Paula, Guaíba Show. O meu avô ensinou todos eles, né? Então não tinha como ser diferente pra ti, Mas Xande. eu queria jogar bola. Eu queria jogar bola. E chegou Mas a jogar? depois- Tentou jogar profissional? Tentei, mas depois de um tempo eu comecei a não enxergar muito, né? Ali quando eu tinha 14, 15 anos. Comecei o quadro na escola começou a ficar ruim de ler. Eu não sabia o que eu tinha, daí a minha mãe me levou no médico, no oculista, eu tinha uma miopia já, um estado avançado, assim. E aí, depois eu descobri que era ceratocone, era outra coisa. E aí já não conseguia mais enxergar bola para passe longe, coisa assim, não conseguia jogar bola direito. E aí o meu pai tinha instrumentos em casa, né? Teclado,
coisa. Daí que eu comecei a mexer mesmo, comecei a tentar me interessar por negócio. Então não foi de gurizinho, assim? Não foi. Comecei com era 13 anos, assim, eu acho. Daí que eu comecei a me interessar. Mas foi engraçado, porque o interesse mesmo, eu não tinha, gostava de música, gostava de muita música, mas eu não me interessava por aprender. E aí eu era muito ruim em desenho. Na escola, educação artística, tinha muito desenho, coisa terrível, horrível. E aí eu tinha passado o ano inteiro, não tinha feito um desenho, não tinha entregado um trabalho, e eu fiquei com medo de rodar em educação artística na época. E a professora disse assim, ou entrega no final do ano, ou entrega todos os trabalhos, ou faz não sei o quê, tudo com desenho, ou faz peça de teatro, ou alguma coisa com música. Daí quando falou música, poxa, música, de repente... E aí eu tinha alguns colegas que estudavam no antigo Canarinhos, no Hamburgo, Anderson, grande camarada. E aí eu pedi um livro emprestado de acordeon para ele. Isso era no final de semana, sexta-feira, assim. Eu não me empresta um livro, aquele de acordeon e tal, né? Aí ele me emprestou, passei o final de semana lendo, não entendi porcaria nenhuma daquele negócio, né? Não queria perguntar pro pai, não queria dizer que estava mal em educação artística na escola, né? Aí, tipo, uma segunda-feira, assim, né? Eu lendo, tentando entender. Fui na casa dele, perguntei algumas coisas, não entendi, voltei, fiquei lá. O pai e a mãe saíram de casa de manhã, assim, né? Segunda-feira, eu tinha que entregar o trabalho na quarta-feira. Segunda de manhã saíram de casa e eu peguei, não, agora vai ter que ser, né? Senão tá chegando já. Né? Comecei a ler aquele negócio, peguei o acordeon, era uma gaita que o pai tinha lá, aí fui botando, fui tentando, daqui a pouco começou a sair um som, tinha que abrir, fechar, eu consegui. Sei dizer que daqui a pouco era 6 horas da tarde, eu estava lá ainda, né? Passado o dia naquele negócio. Quando o pai e a mãe chegaram em casa, eu estava tocando a minha primeira valsa do Mascarenhas. Olha. Tem ele tocando. Quando eles foram entrando, que isso? Saiu de casa e não tocava, agora está tocando. Aí no outro dia, ou 2 dias depois, eu fui para tinha aula daí, né? Levei aquela gaita de 120 baixos nas costas até a escola. A professora me chamou, fui tocar, aquele negócio, nem sabia, sabe? Não sabia nem totalmente intuitivo, né? Totalmente sem saber direito o que ia acontecer, né? Intuitivo total. Totalmente autodidata ali, lendo o negócio. Imagina. E aí, comecei a tocar, baixei a cabeça, ai meu Deus. Toquei, quando eu terminei de tocar, aplaudiram, a professora, muito bem, 10, não sei o que passou. Acho que eu levo jeito. E aí, daí então que eu começo a estudar música mesmo. Mas deu um clique para ti? Naquele momento ali. Aquele momento, pô, mas eu acho que pode ser, né? Pode ser por aqui. E com 17 anos estava com banda já? Com 17 anos estava com banda. Que projeto era ali? A minha primeira banda era a banda Ruínas do Tempo. Uau. Era na mesma época do Barato Oriental. E a gente tocava nos mesmos lugares, assim, né? O Barato Oriental tinha uma loja de disco aqui no Hamburgo que produziu o disco deles. Fizeram um LP na época e tal. E a gente também estava na batalha naquela época. Então, era um momento ali da... rock brasileiro, né? Assim, tava aquela coisa bem estourada, todo mundo queria ter banda, tava começando a aparecer Paralamas, RPM, não sei o quê. A gente montou a primeira banda, eu, meu irmão e um outro guitarrista. Eu tocava bateria, né? Nessa banda, do acordeon passei pro teclado, depois eu estava tocando bateria. E a gente tocava tudo, daí ganhava cachê, né? Já fazia algum vocal? Fazia, tocando bateria. Tocando rock na época, né? Mas sempre tentando estudar, sempre tentando melhorar, assim, né? Teve um momento dessa banda que deu uma crise, o guitarrista saiu da banda no dia do show que a gente tinha, e aí a gente estava apavorado, tinha um show marcado, tinha anunciado, era num lugar chamado Bosque Dancing Bar, que era na rua, quase na frente do antigo Centro Útil, aquela rua ali, Gomes Portinho, né? E daí naquele dia, assim, vamos cancelar o show, mas não podemos cancelar o show e tal. Aí eu lembrei que meu pai tocava bateria também nas antigas, na época de baile, assim, né? Aí eu convidei o pai, 3 horas da tarde, assim, não quer fazer um show com a gente hoje de noite? E aí ele aceitou. A gente foi pra lá sem ensaio, aí eu comecei a tocar guitarra. Toquei guitarra e cantei aquele show todo lá. E aí... Mas já estava estudando guitarra? Estava estudando guitarra, já estava praticando, mas nunca tinha pegado a guitarra para tocar numa coisa assim, né? E aí foi indo. E aí, em 90, 89, eu conheci um pessoal de Porto Alegre. Eu estava com 19 anos já. Já tocando, conheci o pessoal da igreja luterana. Né?
E aí foi um encontro de jovens lá, comecei a tocar com... cheguei no encontro, uns caras tocando tri bem, assim, pô, que legal, bacana. Aí comecei a tocar com eles, em determinado momento lá, daí já me convidaram para tocar na banda. Quando eu vi em 90, esse grupo era o grupo VIP, que era um grupo bem famoso dos luteranos que tinha nas antigas. Eles conseguiram fechar um contrato com a Concórdia e com 20 anos, 19, 20 anos, estava gravando o disco na antiga Isaac, que virou a City, que era o maior estúdio que tinha no Rio Grande do Sul. Aqui, passamos 6 meses lá gravando um LP do Grupo VIP. Foi tudo isso. E era música gospel? Era música gospel na época, mas era música gospel. Na época era chamada música cristã, né? Sim. Não era... Mas uma música cristã progressista. Totalmente. Rock, blues, jazz, um jazzinho no meio da coisa. Era muito, muito legal. Impressionante como as coisas foram acontecendo pra ti. O engraçado é que eu tinha feito 3 ou 4 cursos de eletrônica, era totalmente interessado com outro tipo de coisa, né? Depois que eu desisti de jogar futebol, comecei a tocar, mas isso aí não vai dar nada. E comecei a fazer curso de eletrônica para ver se eu... E cheguei a montar a empresa de coisa de telecomunicação, e eu não conseguia fazer aquilo que eu achava que seria uma profissão normal, porque músico, né? Não faz outra coisa, aquela coisa muito forte que tinha na época. Sim, na época ainda era isso, sim. Né? Mas daí a gente, desde os 17, tocando, e via que dava a coisa, se tu trabalha, se tu te dedica e começa... Esse negócio de, tu não faz outra coisa, não tem muito a ver com alguém que é louco por largar tudo e poder fazer só música na sua vida, só teatro, ou qualquer outra coisa ligada às artes. Pode ser, né? Pode ser. Sei, não tem muita gente que põe um olhão em cima de ti, assim, diz, cara, tu consegue viver só da tua música. Tem um cara que fala, tem um filósofo que fala que quem faz o que gosta não trabalha, né? Se diverte. É verdade. Talvez tenha porque, na verdade, para qualquer área, se tu tá dentro daquilo que tu te propõe, que te deixa bem, tu vai te divertir, né? E a música talvez tenha uma coisa que todo mundo se diverte, todo mundo tem uma coisa que é uma coisa emocional né, com relação à música, ou com o teatro, ou com a arte. Aí, daqui a pouco, ele acha que também aquilo é para a pessoa que está trabalhando, também é só aquilo. Não é, né? Mas também é. Sim, porque tem trabalho ali, tem muito compromisso, trabalho, tem suor, tem tudo, né? Tem tudo. Apesar de que a finalidade é fazer com que as pessoas fiquem felizes, se divirtam, né? Acrescentem coisas na sua vida. Tem um trabalhão atrás. Xande, dezenas de parcerias ao longo de toda a caminhada? Cara, tem, graças a Deus. Eu sempre, como eu sou curioso, não gosto de não saber as coisas, eu gosto de estar por dentro, né? Ainda mais da música, que é o meu dom. Eu sempre procurei me aprimorar, estudar, pesquisar, tudo que eu pudesse. E aí, graças a Deus, a música me proporcionou viagens, encontros com pessoas que eu gosto de conhecer, músicos maravilhosos, tocar ao lado de gente bacana. Isso é um presentão, assim. Alguns são parceiros de várias rodadas, né? De várias, sim. Alguns tu reencontrou Direto, em vários momentos. Alguns foram poucos momentos, mas muito intensos, né? Sim. Fora esse do Michael Sullivan, que eu acho que merece um capítulo à parte aí. Quem mais tu destaca aí nessas parcerias ao longo da tua caminhada? Cara, tem alguns, assim, bons parceiros, grandes artistas, grandes músicas de um tempão, assim. O Miro Fagundes, que é um cantor maravilhoso. Para mim, Foi tocando com ele, tu ganhou esse apelido de Xande de Guitarra. Foi tocando com ele. A gente teve uma época que a gente fazia muito programa de TV. Tinha a TV Com lá, né? Na época o Lauro Quadros tinha um programa. Exatamente, na velha mídia gaúcha. A gente fazia dois, 3 programas por mês lá. O programa do Lauro Quadros era maravilhoso, né? Era com música ao vivo, com convidados legais. Estúdio 36. Estúdio 36. Com o Miro eu tenho parceria de músicas com ele, né? Ele é um cara que tem um trabalho... Ele é um cara... É uma coisa que não dá para entender nesse país de Wesley Safadão. Não, mas se ele estivesse no Rio, estava tudo certo também, né?
Pois é, cara. Ele é do Rio, né? Pois é, mas ele tá... A construção dele é toda aqui, né? Toda aqui, casou com uma gaúcha e Pois é. largou tudo. Mas Parece que tem uma barreira, né? tem. Pelo menos para subir, né? Para descer não tem barreira nenhuma, filtro nenhum. Para subir, como é difícil Mas chegar aqui lá. também se impõe essa barreira, né? Acho que aqui no Rio Grande do Sul também, Internamente, né? a gente dava muito valor pelo que vem de fora, é isso que quer dizer? Não, a gente às vezes se isola um pouco, acho. A gente acha que estão no pedestal. Somos aí. melhores que os outros. Teve na 20 de setembro, né? A gente fez um karaokê. Eu comecei com uma brincadeira assim, né? Vamos abrir um karaokê com do 20 de setembro. Afinal de contas, o que é o mundo se não um monte de terra e água ao redor do Rio Grande do Sul, né? Então, eu falei brincando, assim, mas é uma coisa que... Eu quero saber dessa história do Michael Sullivan, eu adorei ela, vamos contar um pedacinho dela aqui, mas na volta do nosso intervalo, hoje, numa conversa de peso com o Xande Santos.